Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus tá... Segunda Reis, o capítulo 19. Amém? Somente, aleluia, o tema. Segunda Reis 19, 14. Livro de Segunda Reis 19, apenas o 14. Diz assim a palavra do Senhor: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar. É a campanha, né, a respeito dessa carta, e a gente olha para esse texto e a gente pega já lá atrás e a gente vai ver que é uma afronta que já tem vindo. Não é uma afronta, né? Ou seja, o inimigo não está se levantando aqui, ele está se levantando faz um tempo. Ele está medindo força já faz um tempo. Ele está provocando já faz um certo tempo, né, o povo do Senhor. Então a gente vai ver que é uma afronta, que é um levante que já vem, né, já faz algum tempo. E é interessante quando a gente olha o texto e a gente vai ver que chega aqui a este ponto. Pois bem, nós conhecemos muito bem, creio que os pregadores e mais pregadores já têm trazido nesse texto para os irmãos a respeito desse Senaqueribe. E aí a palavra do Senhor que vai nos chamar a atenção é que agora ele não vai se levantar somente contra Ezequias, somente contra o povo. Agora ele vai se levantar contra Deus. Aí o negócio complica. Então é uma afronta que já está vindo. E é interessante porque quando a gente pega este livro, a gente vai ver que as palavras do rei Senaqueribe, no início, é uma palavra para desfalecer o povo, para desanimar o povo, e para o povo não ter a mesma confiança que o rei Ezequias tinha em Deus. Então a gente vai ver, né, o adversário, irmãos, primeiro ele trabalha a volta. Quando a gente pega todo esse texto, a gente vai ver o inimigo trabalhando a volta, para depois armar o ataque final. Então a palavra do Senhor vai dizer assim a respeito de uma afronta que já está vindo. Só que chega um ponto, queridos, aleluia, que nós vamos ver que um rei, ele vai tomar atitudes. E isso nos chama a atenção, aleluia, aqui na palavra do Senhor. Aí ele não vai mandar mais ninguém, aí é ele que vai. Aí traz para nós o sentido de quê? Não que não devemos pedir oração, sempre devemos, né? A palavra do Senhor diz: comunicai as vossas necessidades aos santos. Mas aqui nós vamos ver um rei que é ele que vai. É ele que vai agora à casa do Senhor. É ele que vai sair, aleluia, da sua confortável casa. Então traz para nós o que? Ele vai sair de uma zona de conforto. Primeiro ponto. Sair da zona de conforto. E nós temos vivido dias, querido, que muita gente não quer sair da zona de conforto. É mais fácil pedir para alguém orar, é mais fácil ligar para alguém orar, né? Mas aqui não. Aqui é a pessoa que vai se levantar e ela que vai orar. Então aqui nós estamos dizendo a respeito de um rei. Um rei que sai da zona de conforto. E outra coisa, esse rei está defendendo o quê? Ele está defendendo a nação dele. Ele está defendendo a genealogia dele. Ele está defendendo a casa dele. Então é ele que tem também que se levantar. A gente vai ver que o profeta Isaías se levanta, mas como um porta-voz do Senhor para trazer a resposta de Deus. Agora em oração, queridos, aleluia, é ele que vai ter que se levantar, porque as cartas vêm parar na mão dele. Se as cartas vêm parar na sua mão, então é você que tem que apresentar ao Senhor. Uma das coisas que nos chama a atenção, ele poderia ter pego essas cartas, ter enviado para Isaías ou para qualquer outro profeta, mandado alguém, olha, sobe lá na casa do Senhor e vai orar. Não, é ele que vai orar. É ele que vai subir. Então ele vai sair da zona de conforto.
Segunda, se veio na mão dele, então é ele que tem que apresentar ao Senhor. É ele. E vai apresentar o quê? Dentro do texto ele vai apresentar a afronta, porque o adversário diz que vai entrar, diz que vai dominar, diz que vai comandar, diz que vai humilhar eles. Então é isso daí, aleluia, que ele vai ter que sair de uma zona de conforto. Sabe o que esse texto traz para nós? Se ele não sai, o inimigo entra. Se ele não sai dessa zona de conforto, o inimigo entra. A palavra do Senhor nos evangelhos, o próprio Jesus relata que um pai, ele pega um filho, e o texto vai dizer assim, que ele vai levar os filhos para os discípulos expulsar o demônio. E o texto vai dizer assim, que os discípulos não conseguem expulsar o demônio. O que eu acho lindo daquele texto é que o pai não desiste, o pai não vai para casa com o filho endemoniado, o pai vai atrás de Jesus. Aquele texto nos chama a atenção, queridos, porque os discípulos eram 12, então é mais fácil o quê? Ir atrás de discípulo que ir atrás de Jesus. Eu cato João ali, ou então eu cato Pedro lá, eu cato Mateus acolá. É bem mais fácil. Mas aí não resolveu. Aquele pai falou, para voltar para casa não dá. Por quê? O texto vai dizer assim, que é filho único. Que ele mesmo vai relatar. Que o demônio pegava ele, e olha que ele ia jogar no fogo, e olha que ele ia jogar na água. Ou seja, queria acabar com a vida dele. Se acabasse com a vida do filho, ia acabar com a história daquele homem. Porque aquele homem não tinha mais um filho para continuar a história dele. Está vendo como o inimigo estava trabalhando? Está vendo como o inimigo estava também cercando aquele pai? E a palavra do Senhor vai dizer que o pai leva aos discípulos e os discípulos não conseguem expulsar. O texto vai dizer assim, né, que esse homem ele vai até Jesus. E ele vai chegar, ele vai dizer, olha, eu trouxe os seus discípulos, mas os seus discípulos não conseguiram expulsar. Um ponto bastante interessante desse texto é o seguinte: se os discípulos tivessem expulsado o demônio daquele menino, o pai nunca ia se aproximar de Jesus. O pai tinha se aproximado da bênção de Jesus, mas não de Jesus. Ele vai ter um pouco mais de trabalho, mas vai valer a pena. Porque como os discípulos não conseguiam expulsar, então ele teve que ir até Jesus. Então, ou seja, ele se aproximou de Jesus. Ele conheceu Jesus. Aí ele disse, olha Jesus, os seus discípulos vão conseguir expulsar este demônio. Aí o texto vai continuar, e a palavra do Senhor vai dizer que Jesus disse para ele assim, ó, traz cá o seu filho. Interessante também, porque Jesus poderia dizer para ele, vai em paz, e esse demônio já caiu por terra. Não. Se o pai aproximou de Jesus, agora é o filho que vai se aproximar. Voltando para essa palavra, amados, esse posicionamento de Ezequias fez com que ele se aproximasse ainda mais do Senhor. Essa afronta não jogou Ezequias para trás, essa afronta ele jogou Ezequias para frente, jogou Ezequias de joelho. Então o pai também, aleluia, como filho, né, vai pegar o filho e vai levar. E o texto diz assim, que quando se aproximou de Jesus, o demônio catou o menino de novo. E convulsionou. Mas aí Jesus já estava no comando. Aleluia. O inimigo faz graça até onde Jesus permite. Porque se você permanecer, Jesus continua no comando. Então, essa libertação a respeito do filho daquele homem só aconteceu porque aquele homem saiu de uma zona de conforto. Catou o menino e foi atrás de Jesus. Não desistiu quando os discípulos não conseguiam expulsar. E foi falar com Jesus. E num dos evangelhos é interessante, porque quando o Senhor fala com ele a respeito de fé, ele fala, Senhor, socorre a minha fé. Porque a situação, aleluia, do filho era tão crítica, que ele põe toda a esperança em Jesus. E aí os discípulos depois foram perguntar, Senhor, mas essa caça de demônio, por que a gente não conseguiu? E Jesus vai dizer para eles, olha, essa caça de demônio sai com 10 minutinhos de oração.
sai. Com 2 horinhas de jejum. Sai não. É jejum, jejum, jejum e muita oração. E é sair da zona do conforto e é aproximação. É altar, é comprometimento. Senão essa casta de demônio não sai. Então aqui Ezequias, o rei, vai ter que sair de uma zona de conforto. E aí ele vai pegar a carta está escrito, né? As humilhações a respeito do rei da Síria. E é interessante que essa carta vai estar escrito o que é que o rei da Síria pretendia fazer. Ele escreveu a carta, amados, mas a resposta veio da parte de Deus. Ele disse que ia entrar, que ia destruir, que ia tomar posse, que ia humilhar. Humilhou, né? Falou mal do Senhor, mas a resposta veio de Deus. Ele vai pegar essas cartas. E ele vai pegar essas cartas e o texto vai dizer assim: ele subiu ao templo. Ou seja, ele foi para a casa de Deus. E o que ele foi fazer lá? Colocar as cartas diante do Senhor. Ele foi orar. Ele foi apresentar a afronta, mas ele foi clamar. Ele foi orar. E orar dentro, esse texto é claro, ele foi orar dentro da casa do Senhor. É muito bom campanhas. Mas essa campanha aqui é campanha de oração. Pelo menos aí está aqui. É de oração. E as campanhas de oração funcionam. Glória a Deus. Pedro com João, certa feita, estava indo no templo. A hora nona. Era a hora da oração. Deus usa a vida dos dois, Jesus usa a vida dos dois e o paralítico anda. Aí o texto vai dizer assim, que o paralítico andando, né, ele entra para o templo com Pedro e com João, glorificando a Deus. Mas era campanha de oração. De oração. Então aqui o rei Ezequias foi orar. Desculpe, irmãos, mas eu dou o recado daquilo que Deus traz no meu coração. Glória a Deus. Se essa campanha fosse o seguinte, as pessoas que estão à frente falassem assim para os irmãos: olha, nós vamos fazer uma campanha da carta, né, a respeito da afronta, mas que Ezequias apresentou a Deus na casa do Senhor, e o Senhor deu vitória para Ezequias, e essa campanha vai ser assim, vai ser 1h30 de oração. Ninguém canta, ninguém prega, somente entrar e orar 1h30. Estaria tão cheio assim. Então você procuraria um culto onde estaria um profeta para entregar uma profecia. Interessante que quando Ezequias vai entrar na casa do Senhor, ele não vai entrar porque tem um pregador importante lá, porque tem um pregador famoso lá. Ele não vai entrar porque tem um cantor famoso lá. Ele vai entrar porque o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, está lá. E o homem é rei, queridos. Ou seja, ele vai descer, se humilhar. Sabe por quê? Porque ele entendeu o seguinte: eu sou rei, mas o meu exército
não tem condições de nos dar vitória mediante a essa adversidade. Tem que ser alguém acima de mim, acima do meu exército. Aonde eu acho ele? Aonde é que eu acho ele? Não vou nem chamar Isaías. Não vou nem chamar outros profetas ou homens de Deus que estavam ali. Esse negócio aqui está tão apertado que vai eu mesmo. E ele vai orar. Ele vai pegar as cartas e ele vai, o texto aqui é interessante, queridos, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele recebe as cartas do mensageiro, leu-as, subiu à casa do Senhor e a estendeu. Ou seja, as cartas, o papel em si, não o coração, a alma. Foi isso, aleluia, Senhor, está aqui a carta, mas também está a minha alma, Jesus, aqui também está meu coração, aqui está a minha petição, Senhor. Não é só um papel, irmãos, é a alma. Não é só um escrito, amados, é a alma. E é linda a oração dele, porque ele vai dizer, Senhor, agora esse homem não está se levantando, esse rei não está se levantando contra nós também não, agora ele está levantando também contra o Senhor. E querendo comparar o Senhor com os outros deuses, como é que Deus não vai se levantar, meus amados? Mas você está vendo como que ele teve que sair de uma zona de conforto, e outra ir para a igreja e ir para orar. E para orar, a gente pedir força, irmãos, porque são dias trabalhosos, são dias, querido, que a nossa carne não quer. São dias, até esses dias eu achei interessante, eu conversava com uma pessoa, e aí ela falava assim, 20 minutos de oração, e aí eu estou conversando com ela, né, uma missionária, e ela diz assim, nossa, mas 20 minutos de oração não dá, porque nada, é só meia hora para a gente conseguir entrar. Gente, é verdade. A gente começa a orar, aí vem algum na minha, peraí um pouquinho, Jesus. Tá. Depois já volta de novo. Gente, será que eu deixei lá? Ai, peraí um pouquinho, Jesus. É ou não é? Para ligar mesmo, ela falou, menina, para ligar mesmo. Aí quando o negócio começa a ferver, que a gente já ligou, já esqueceu do universo, está só ligado em Deus, é 20 minutos no mínimo. É 20 minutos no mínimo. Irmãos, a oração é certa, Deus não dá vitória. A oração é certa, Deus não dá vitória, não tem erro. Através da oração, aleluia, é certo. Então, quando a gente olha para esse texto, nós vamos ver que o Senhor vai dar vitória para essa causa de Ezequias. É porque ele orou, saiu de uma zona de conforto, sabe? Foi para a casa de Deus. E aí ele pega as cartas daqueles mensageiros. O mensageiro trouxe para mim, mas eu vou levar para Deus. E olha que interessante que ele pega a carta de mensageiro, sendo o rei, ele podia arrumar os outros mensageiros, autora que essa carta vai lá e fala com Deus lá, e depois Deus dá a resposta, você traz aqui para mim, porque hoje em dia é assim. É assim. Tem gente, Lelê, que liga, fala, aí irmã, depois que Deus falar, você me liga para falar o que Deus falou. Ah, gente, por favor, né? Acho que a gente não come, não bebe, não trabalha, não tem família. Assim tá fácil, né? Eu recebo mensagens assim, nesse nível. Aí você olha, depois que Deus falar, você manda mensagem para mim contando o que Deus falou. Eu falei, nossa, mas tá fácil. Tá fácil. Não, queridos, aqui foi ele que saiu. E ele saiu independente de pregador que ia pregar, de cantor que ia cantar. Ele saiu porque ele saiu para falar com Deus. Primeiro foco, ele ia sair para falar com Deus. Se eu não estivesse aqui nesta noite, meus amados, aleluia,
Não precisava de mim para Deus te dar vitória, porque Deus é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas das vezes somos muito focados em homens e deixamos, aleluia, de buscar, aleluia, a Deus, porque a nossa vitória vem do Senhor. Eu não gosto, irmãos, de vigílias lotadas, com multidão, com gente famosa. Eu gosto de vigília pequenininha. Eu pego na região ali de São Paulo, e aí eu gosto, sabe, que é região pequena. Tinha um povo que ora muito, não sei, São Paulo é um povo que ora. Vigília lá, se tiver 2 ou 3 louvor, é muito. É oração. Os pregadores dali mesmo. Porque a gente entende, aleluia, que a nossa vitória vem do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que ele vai orar, ele vai fazer a parte dele, ele vai apresentar, aleluia, para Deus como. Depois a resposta vai vir através do profeta Isaías. Tem gente querendo resposta sem orar. Tem gente querendo resposta sem orar. Ele vai ter a resposta, depois o Senhor Deus vai levantar ali o profeta Isaías, a partir do 20, dizendo, né? Isaías conforta Ezequias. A resposta veio depois da oração. Porque antes da oração, Deus vai ficar falando o quê? Vai orar. Não é? Tem que ser jejum. Aí só levanta o profeta para falar, para orar, para jejuar, não é? Mas depois que ora, depois que jejua, aleluia, aí vem a resposta. Então a palavra do Senhor aqui vai dizer que Ele mesmo, aleluia, pegou as cartas e Ele mesmo que vai levar, Ele mesmo que vai orar. Ou seja, Ele vai investir. Aí Ele faz a oração, né? Esse texto traz para nós no sentido de que também, aleluia, faz a oração, fez a parte dele. Aí depois o Senhor vai trazer a resposta através do profeta Isaías. O Senhor vai trazer a resposta, depois logo em seguida o Senhor vai dar a vitória. Amém. Glória a Deus. Mas o profeta Isaías respondendo para o adversário, não ia fazer nada daquilo que ele tinha planejado. E depois nós sabemos muito bem qual foi o fim desse rei de Senaqueribe. Aí o Senhor entrou definitivo, ou seja, o Senhor entrou com uma ação. Às vezes a gente quer ação sem oração. Ação de Deus, mas sem oração. Não, aqui é bem claro. Primeiro é a oração. Depois o Senhor vem, aleluia, e traz a palavra de conforto. Depois o Senhor vem e traz a sua ação. Aí o Senhor trouxe a sua ação. Aí o Senhor trouxe a sua ação. Todas as vezes que eu faço campanha, eu digo para as pessoas assim, mesmo na tua casa, durante a semana, durante o decorrer da campanha, você tem que orar lá. Você tem que orar lá. Você tem que clamar lá. Tem que pedir lá. Hoje não é o dia de eu falar na igreja, mas é o dia de eu orar aqui. De eu clamar aqui. De eu apresentar minha carta aqui. Já apresenta a carta dos irmãos também. Já pensou? Um olhando pelo outro, um apresentando a carta do outro, irmãos. De hoje até quinta. Já pensou? Eu vi a irmã recolhendo aqui as cartas. Eu não faço campanha assim, né? Deus deu essa direção para ela. As minhas campanhas com carta, eu falo para o povo, pode levar para tua casa, vai olhar a semana inteira, semana que vem você traz a carta. Não vou ficar com a carta de ninguém para dando preço, não. Cada um que olha graça. A gente vai caminhando, irmão, a gente vai ficando meio. Você leva a sua carta, você leva a minha também? Né? E olha lá. Na próxima semana você traz ela. E a gente ora aqui, terminou o culto, leva ela de novo. Leva ela de novo. Vai para orar, viu? Para orar. Ela tem que estar amassada no último dia. Viu? Tem que estar meio rasgadinha, de tanto você balançar ela para cima. Né? Não, amados, eu creio que não é o caso dos irmãos aqui, eu creio, né? Não é o caso de jeito nenhum dos irmãos aqui, né? Deixar a cartinha, aí esquece de tudo, aí quinta-feira que vem, né?
Aí pega a carta de novo e aprende. Não. Mas a palavra do Senhor aqui, né? Poucas palavras o Senhor colocou nessa noite para colocar trazer o meu coração, mas saiu da zona de conforto. Não mandou ninguém orar por ele. Foi ele mesmo que foi orar. E foi ele que foi apresentar a Deus e o Senhor contemplou. Depois ele vai enviar o profeta Isaías somente para trazer uma palavra profética de conforto e de vitória. E logo em seguida o Senhor vai entrar com uma ação. E o adversário vai cair por terra. Então aqui fala a respeito, aleluia, de etapa. Amém? Louvado e bendito é o nome do Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa para a irmã, porque dá tempo ainda, porque vai dar 9h20. As cartas têm nome? Tem nome as cartas? Tem? Eu vou deixar Deus trabalhar aqui, irmã, hein? Dá a carta para o povo. O povo que tem nome, agora você que não colocou a nome na carta. Aí fica difícil essa carta. Fica difícil. Irmãos, quem quiser, tá bom? Não é obrigado. Quem quiser pegar a sua carta, pega a sua carta de novo. Vamos deixar Deus trabalhar, aleluia, da maneira de Deus, do jeito de Deus. Vamos lá. A carta, o conteúdo da carta foi bem claro. O rei Senaqueribe afrontou, né, o rei Ezequias e a nação, e afrontou também a Deus. Como é que o adversário nos afronta? Através dos vícios que quer colocar na nossa família, destruição de casamento, tudo isso é afronta. Né? Então, se você colocou isso na carta, aleluia, ou seja, o adversário está afrontando a tua casa, afrontando a tua vida, né? Louvado e bendito é o nome do Senhor, mas eu creio, aleluia, que Deus vai dar vitória. Amém. Isso, louvado e bendito é o nome do Senhor, que coisa linda, Jesus, eu creio. Engrandecido Jesus, aleluia, o teu nome. Vai glorificando a Deus, aleluia, aleluia, né? Ajuda aí a pegar as cartas, aleluia, deixar Deus, aleluia, trabalhar, aleluia, nesse mistério. Né? É o quarto dia da campanha, né? Eita, já tem resposta, né? Tem resposta, né? Tem vitória, tem providência da parte do Senhor aí. Louvado e bendito é o nome do Senhor, Deus de poder e Senhor da glória. E aí é o seguinte, você que vai pegando a sua carta, vai vindo aqui na frente. Amém? Você que vai pegando a sua carta, você vai vindo aqui na frente, ele com a sua carta na mão, posiciona aqui, louvado e bendito. Vamos ficar em pé, meus amados, em nome do Senhor Jesus, que agora já foram, né? Passei 15 minutos já. 15 minutos já passei. Mas vamos orar ao Senhor, levanta as mãos. Levanta as mãos. O Senhor hoje falou de oração, amados. E aí você vai pegar firme nessa campanha, tem o 5º, o 6º e o 7º. Aí sim, eita, porque é campanha de resposta. É campanha de abacate. Né? De abacate. Isso, Jesus, que coisa linda. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós te louvamos e bendizemos. Eu quero glorificar o teu nome por esta obra neste lugar. Senhor, eu quero glorificar o Senhor pela vida, Jesus, dos obreiros aqui. Senhor, das obreiras. Pai, continua fortalecendo. Continua, Pai, no nome de Jesus, provendo. Continua, Pai, no nome de Jesus, pelejando e abençoando. Deus está tirando pessoas da zona do conforto. Aqui tem pessoas que estavam deitadinhas na rede, com a perna para cima, só balançando. Hoje, Jesus, arranca você da rede. Guarda a rede, pendura a rede, que a rede é assim, né? Tira a rede do negocinho e põe no negócio só. Então Jesus está fazendo pessoas aqui levantar espiritualmente. Sair da zona de conforto. Viu? Jesus desmanchou rede aqui hoje. Falei, Jesus, qual que é a palavra da Bíblia? Aqui não é o vosso lugar de descanso. Segue aí. Tá bom? Amados, abençoe os irmãos, que é a nossa comunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar entregando esse culto nas mãos do Senhor e agradecer a Deus pela porção de hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, pela tua graça, pela porção da noite de hoje. Deus, receba a nossa adoração, a nossa gratidão.
gratidão. Receba, Senhor, mais esse dia de propósito, de campanha de oração. E abençoa o teu povo, Senhor. Aleluia, com a graça, Senhor, dos altos céus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Te moldando, Deus não dá prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer.